Meu nome é Dérico Almeida Vidal e vamos continuar nosso curso sobre eletrônica digital. O assunto de hoje é memórias, mais especificamente as memórias ROM. Teremos uma introdução sobre mapeamento de memória, sobre as memórias ROMs, os terminais de controle para habilitação, a arquitetura interna das memórias ROM e uma diferenciação aí entre as PROM, EPROM e E2PROM. Vamos lá? Mapeamento de memória. Toda a estrutura com endereços e dados armazenados é frequentemente colocada em uma tabela denominada mapeamento de memória. Para exemplificar, a tabela que eu irei mostrar apresenta o mapeamento de uma memória genérica de 256 localidades. Podemos ver que na primeira coluna teremos os endereços das localidades aí em binário, por exemplo. Pode ver que os pinos aqui, as entradas de endereço, do barramento de endereço, iniciam-se com A0, que é o menos significativo, até A7, ou seja, eu tenho 8 bits para o endereçamento. No caso aqui, o primeiro endereço começa com 8 zeros e o último endereço com 8 uns. Pode ver também que esses endereços em binário são convertidos aqui para hexadecimal para melhor visualização. Ou seja, 0, 0, 0 seria esse primeiro 0, né? E os outros 4, esse segundo. Por exemplo, aqui, ó, 1, 0, 1, 0 é o A em hexadecimal. E o 0, 1, 1, 1 seria o nosso 7, A7. E assim por diante. Para cada endereço desse, eu vou ter uma localidade. No caso do L0 até o L255. Em cada localidade dessa, eu vou ter um conteúdo. Seja 0, e 1, e 2, e 167, até o I255. Ok? Notamos que a memória com 256 localidades precisa de 8 fios para o endereçamento. Ou seja, meu barramento de endereços terá aí os 8 fios. Lembrando aí, né, do cálculo de outras aulas, que no caso aí seria 2 elevado a 8. Ou seja, 2 elevado à quantidade lá de fios para endereçamento. Por isso, os 256 endereços. Identificamos essas entradas do A0 até o A7, sendo o A7 o mais significativo. Sendo o endereço da localidade inicial, 00, em hexadecimal, ou os 8 zeros, como a gente falou, em binário. Já o endereço final, eu irei colocar 1 em todas essas entradas, que seria o endereço FF, ou 8 uns aí em binário. Supondo que a referida memória possua 8 bits por localidade, ou seja, 256 por 8, sua esquematização em bloco seria como essa da direita, né? Com a barra de dados identificada de D7, que é o mais significativo, a D0, que é o menos significativo. Ou seja, eu tenho 8 pinos para o endereçamento e 8 pinos para dados. Aqui seria minha barra, o barramento de endereço, aqui minha barra, o barramento de dados. Tenho também aqui minha barra de controle. No caso, a memória está organizada em 256 localidades, cada um com 8 bits. Na memória também, eu estou exemplificando aqui a alimentação dela, que é o mais VCC e o GND. Memórias ROM têm como característica principal permitir somente a leitura de dados nela gravados previamente em sua fabricação. Vem daí o nome ROM, Read Only Memory, que significa memória apenas de leitura. Além disso, possuem acesso aleatório e não são voláteis, pois não perdem seus dados armazenados com desligamento da alimentação. Normalmente a gente chama ROM algumas memórias que não são voláteis, né? Principalmente. Só que a ROM-zona, né, que a gente chama, a ROM pura, a principal característica dela é essa, que ela é apenas de leitura. Mas todas as outras ROMs, as filhas dela, digamos assim, a principal característica é que elas não são voláteis. Já as demais ROMs, digamos assim, né, as suas filhas, né, as principais características delas é que possuem um acesso aleatório e, mais importante ainda, não são voláteis. Okay? A principal diferenciação dela para a RAM, né, a RAM é volátil, a ROM não são voláteis. Okay?
pois não perdem seus dados armazenados com o desligamento da alimentação. Ou seja, ela estando energizada ou não, meus dados permanecem lá dentro. Essa RAM pura, né, essa ROM mesmo, né, além de não perder os dados, também não permite que eu escreva nela. Ah, mas e os dados? Como é que entra? Durante a própria fabricação. É como se fosse um livro, né? Eu não vou escrever no livro. Ah, mas eu posso riscar. Não, aí você não está, né, escrevendo normalmente lá no livro, não, certo? Você já compra o livro com os dados. A gráfica lá já lhe entrega o livro com todo o texto. É mais ou menos assim com a ROM. Ou seja, o fabricante já entrega com os dados já gravados nela. Na realidade, as memórias ROM podem ser consideradas como circuitos combinacionais, pois apresentam saídas de dados em função das combinações entre as variáveis de entrada. No caso, seria o endereçamento. Ou seja, se eu botar tais dados na minha entrada de endereço, né, no caso aí, eu vou ter tais dados na minha saída, porque eu vou estar gravando isso, não é? Ou seja, eu estou utilizando meu mapeamento, os meus endereçamentos para gerar uma saída lá no meu barramento de dados. Dentre as diversas aplicações, destacamos sua utilização para o armazenamento de programas de sistemas operacionais em computadores ou outros sistemas digitais. Né? Ou seja, eu vou ter uma ROM lá no meu CLP, por exemplo, que vai estar lá carregando o sistemazinho operacional dela, em algumas centrais telefônicas, né? Ou seja, ROM era muito utilizado antigamente. Hoje em dia a gente utiliza outras bem mais modernas. Podem ainda ser utilizados em circuitos de geração de caracteres e para a construção de um circuito combinacional lá qualquer. Ou seja, não seria nem aí aplicando diretamente somente com ROM, não. Okay? Como armazenamento de dados. Eu posso fazer, ao invés de eu ter que desenvolver todo um circuito, eu utilizar o mapeamento dessa memória como se fosse um circuito que eu tinha projetado. Tá vendo? Eu não vou ter que me preocupar com END nem nada disso, né? Nem com OR, não preciso fazer uma tabela verdade gigante, né? Toda aquela simplificação de circuito, né? Assim? Ou seja, eu só vou definir para cada tipo de entrada, para cada endereço, qual saída eu irei querer. Aqui ao lado direito, né? Temos um bloco representativo da memória ROM, com os terminais e barramentos conhecidos. E mais um terminal de controle, que é esse CS, né? Para a habilitação da pastilha ou chip. Em inglês aí, seria o tal do Chip Select. Aqui pelo desenho ele está sendo acionado pelo nível lógico alto. Já aqui no texto, ó, tem uma barrazinha antes. Seria pelo nível lógico baixo. Vamos já ver alguns exemplos. A seleção da pastilha, ou seja, o Chip Select, é na realidade uma entrada de nível lógico para ativar ou não as saídas da ROM. Se aplicarmos a esta entrada um nível 0, as saídas serão habilitadas, ou seja, com CS estando barrado, né? Ou seja, como a do texto que eu acabei de falar. Se o CS tem uma barrazinha antes, então ele é acionado pelo nível lógico baixo, que é o 0. Né? Se coloquei 0 na entrada CS, os meus dados irão lá para a saída, certo? Ou seja, as saídas serão habilitadas, serão internamente comutadas para fornecer os dados, conforme o funcionamento normal de endereçamento. Porém, se aplicarmos o nível 1, ou seja, o nível lógico alto, só lembrando, no caso o Chip Select que a gente está utilizando é aquele com a barrinha que eu acabei de mostrar, né? Estes serão desabilitados, assumindo estados de alta impedância. Vou já falar sobre o que é o tal do Tree State, liberando a barra de dados para utilização por outros dispositivos presentes no sistema, controlado normalmente por microprocessador. O traço barra, né, sobre o CS, ou seja, essa barrinha que a gente já tinha falado, indica que a habilitação é feita com nível 0, ativa em 0, sendo esta uma forma de nomenclatura muito utilizada na prática. Na série de circuitos integrados comerciais, é também encontrado o termo Chip Enable, ou seja, é como se eu estivesse habilitando esse chip, né? Tendo a mesma funcionalidade, a mesma coisa. Pode ver que aqui eu tenho um buffer, como a gente chama, certo? Que ele simula como se fosse uma chave. Ou seja, se eu colocar aqui o B igual a 1, como ele é ativado somente em 0, a chave fica nessa situação,
fica aberta. Ou seja, se tiver 1 aqui em A, não vai chegar lá em C. Se tiver 0 em A, vai ter o que lá em C? Também não sei, vai ter nada. Não é isso? Aí onde entra o que a gente falou lá do tree state. Não é isso? Esse tree state é o seguinte. Eu não tenho só 0 e 1, né? Na minha lógica digital, na lógica binária. Aqui eu vou ter o 0, vou ter 1 e vou ter o nada, nada, nada mesmo, que seria essa autoimpedância. É como se fosse mesmo, ó, uma chave aberta. O que é que tem aqui? Nada, né? Nada, nada, nada. Ou seja, se eu colocar o B aqui, ó, igual a 0, como ele é ativo em 0, essa chave vai fechar. Ou seja, o que tem A vai para C. Por exemplo, se o A tiver com 0, aí sim, C vai estar com 0. Se o A estiver com 1, o C estará com 1, caso essa chave esteja fechada, que é na situação em que ela é ativa por 0. Ó, vejamos aqui como é que funciona essa chave, né? Que a gente chama lá de buffer, né? Como a gente falou. Eu tenho uma entrada aqui, M, que está acionando o meu buffer. E no caso aqui, ó, ele é acionado pelo nível lógico baixo. Eu vou ter uma entrada desse buffer e vou ter uma saída. Caso o M esteja igual a 0, o 0 inverteu, acionou o buffer, não é assim? A chave estará como se estivesse fechada. Essa chave, ó, estaria fechadinha. Se a entrada for 0, você tem aqui, ó, irá lá para a saída, não é assim, ó? Irá para a saída. Se o M for 0, o que tem na minha entrada vem aqui para a minha saída. Se na entrada tiver 1, como a chavezinha está fechada, o meu buffer, vou ter 1 lá na minha saída. Ah, mas caso o M esteja igual a 1, minha chave vai estar como na figura, vai estar aberta, certo? Ou seja, independente do valor da entrada, a minha saída será de alta impedância, né? Ou seja, não vai fluir corrente aqui de forma alguma. Tranquilo? Não vai ser nem 0, nem vai ser 1. Arquitetura interna das memórias ROM. Podemos ver que eu vou ter um circuito decodificador de endereços. Como entrada dele, teremos aqui o meu barramento de endereços. Pode ver que vai lá do A0 até o AN-1, né? Ou seja, se tiver 8 bits, né, de endereçamento, como o exemplo que a gente tinha visto, vai do A0 até 8-1, que é A7. A saída desse decodificador vai acionar a matriz de dados. A saída dessa matriz de dados é ligada aqui a um conjunto de chaves de saída, que seria uma série de vários buffers. Essa série de chaves é acionada pelo chip select. Pode ver lá que está barrado, ou seja, é ativado pelo nível lógico baixo. A saída dessas chaves, desses buffers, estará ligado lá ao meu barramento de dados, ou seja, de D0 até D7, como era o nosso exemplo, não é isso? Pode ter mais. Ou seja, eu informo o endereço, ele é decodificado, aciona minha matriz de dados, que oferece os dados aqui, ó. Esses dados só serão exibidos fora da memória, caso eu acione meus buffers através do chip select. O decodificador de endereços é responsável por ativar, ou seja, fornecer nível 1, um fio de saída por vez, em função do endereçamento. O segundo bloco é constituído por uma matriz de dados, que é um arranjo de linhas e colunas que, através de um elo de ligação, possibilita a gravação dos dados pelo fabricante e, consequentemente, leitura pelo usuário. Para a saída de dados, a memória possui um conjunto de chaves, ou buffers, que, conforme a habilitação, através do terminal Chip Select, ou CS, possibilita a conexão das saídas, caso esteja com nível 0, ou as deixa em alta impedância, caso a entrada, né, o Chip Select, esteja no nível lógico alto, que é 1, desconectando-as da barra de dados do sistema. Ou seja, através do meu endereço, o decodificador irá ativar ou 1, ou essa, ou essa, ou essa, ou uma dessas linhas, apenas uma dessas linhas. Uma dessas linhas irá ativar lá meus dados dentro dessa matriz, que serão fornecidos aqui, ó, através dessas outras linhas. Para sair os dados lá de minha memória, ou seja, para serem exibidos externamente, só lembrando, né, mais uma vez, os buffers devem estar acionados, no caso aqui pelo nível 0. Para exemplificar, mostrando a estrutura de componentes internas,
aos blocos e explicar o seu funcionamento, vamos construir uma memória ROM 4x8, ou seja, eu vou ter 4 endereços, cada endereço desse com 8 bits, ou seja, 4 bytes no total, não é? No endereço 00, eu vou ter o dado 1E. Em binário, é 00011110, que é o E, ok? Ou seja, essa parte aqui ó, é o 1, essa parte aqui representa o E. Já no endereço 01, eu vou ter o dado 8A, que é 1000, que é o 8, e o A 1010. No terceiro endereço, que é 10, eu vou ter em hexadecimal o 0D. No último endereço, 11, eu vou ter o dado 76. Pode ver aqui em binário. Nesse diagrama, temos representado uma memória ROM. Nesta área, temos sua matriz de dados. Mais à esquerda, temos seu decodificador de endereços. Na parte inferior, temos um conjunto de chaves de saídas, os buffers. A matriz de dados é constituída por um conjunto de diodos, que seriam aí as minhas células de memória, formando, na realidade, uma série de portas ou confeccionadas com diodos, trazendo principalmente a vantagem de ser facilmente programável na sua construção, pois a presença do diodo dá origem ao nível 1, na localidade, e a sua ausência ao nível 0. A simbologia de cada chave, o buffer de saída, representa que sua habilitação, ou seja, a atuação como chave fechada, é em nível 0. Ou seja, aonde possui um diodo, estou ligando 1. É o nível lógico 1. Aonde não tem o diodo, eu estou ligando ao nível lógico 0. Vejamos, eu tenho 0 aqui, ó, do GND, passa pelo resistor e ele é aplicado à minha saída. Com o cruzamento aqui das linhas, ou seja, não há toque aqui, ó, né? Não estão curto-circuitadas, e esse 0 irá ser propagado até a minha saída. Já nessa mesma linha, agora nessa outra coluna, ó, nessa fiação, eu vou ter o meu 0 sendo propagado pelo resistor, porém, devido ao diodo, há uma diferença de potencial aqui. Ou seja, no caso, seria o nível lógico 1. E esse é propagado até o restante do circuito. Pode ver que o CS está barrado. Quando eu tenho um 0 aqui nessa entrada, o que tem aqui, ó, antes do buffer, é colocado lá na minha saída, ou seja, na minha saída de dados. Quando o CS está com nível lógico alto, aqui existe alta impedância, ou seja, não há dado algum, sendo ligado para o mundo externo, digamos aí, à memória. Para exemplificar o funcionamento da memória e mostrar como é obtido o endereço de saída, vamos endereçar o caso 00, ou seja, o A1 igual a 0, o A0 igual a 0, e aplicar um nível 0 à entrada CS, para ativar todo o conjunto de chaves. Nesta situação de endereçamento, apenas o fio de saída da primeira porta é ativado, nível 1, pelo decodificador de endereços, provocando a condição de corrente dos respectivos diodos, através dos resistores ao terra do circuito. Devido a estas conduções, surgirão nos resistores quedas de tensão que, transpostas pelos fios até a saída D4, D3, D2 e D1, resultarão no dado 1E, que seria aí o 00011110. Convém observar que as tensões aparecem apenas nos fios com diodos colocados, sendo iguais a 0 nos outros, sem os diodos. Vejamos aqui, ó. Caso a entrada seja 00, que é essa daqui, ó, essa condição aqui de endereço, como essa área aqui é o meu decodificador, através desses dados de entrada do endereço, apenas uma dessas saídas, ó, dessas portas AND, estará no nível lógico alto, as demais igual a 0, né? Vamos testar aqui, ó. 0 foi aplicada essa porta AND, então eu terei o 0 na minha saída. Já essa outra, ó, também está zerada, devido a essa entrada aqui, ó, igual a 0. Esse outro 0 também está sendo propagado até essa porta AND. Ela também vai estar igual a 0. Ou seja, 0 e qualquer outra coisa, 0, só relembrando. Já aqui eu terei o quê? 0 passou pelo inversor, 1. Esse 0 passou pelo outro inversor, 1 aqui na minha entrada AND.
1 e 1, a saída é 1. Ou seja, apenas essa saída aqui, essa linha de dados, né, foi ativada. Ou seja, nem essa, nenhuma dessas três aqui embaixo. Aí vamos lá. Cheguei 1 aqui, ó, não foi? Só lembrando. Até agora, ó, eu tenho um GND, o resistor, né? Você está como se tivesse 0 aqui, né? Assim? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 0, só relembrando. Nesse outro aqui, também terei 0, que não tem ligação alguma. Nesse outro, também. Agora, o que acontece aqui, ó, nesse diodo? Ó. O 1 que vinha aqui por essa linha, por esse fio, passa pelo diodo e é aplicado a esse barramentozinho aqui, ó, essa linha, certo? Essa parte aqui do circuito, que gera uma diferença potencial aqui em cima do resistor. Ou seja, aqui nessa linha eu vou ter 1. Aqui, mais uma vez, ó, esse 1 é propagado, vem pelo diodo, gera essa diferença potencial no resistor. Por exemplo, que aqui for 5 volts, aí passa pelo diodo, 5 volts em cima do resistor, né? Assim? Ou seja, 5 volts daqui para o terra, né? Assim? Eu vou ter lá 1 volt. A mesma coisa com esse diodo, a mesma coisa com esse diodo, certo? Ou seja, eu podia colocar um fio, não é interessante não, certo? Que pode ter uma corrente aqui reversa. Lembrando que aqui pode ter 0 em alguns momentos, né? Assim? Ou seja, o diodo obriga que a corrente só flua nessa direção. Aí vamos lá. Nesse último, tem algum diodo ligado? Não. Então é 0. Ou seja, até aqui, ó, antes dos meus buffers, eu vou ter 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e 0. Quanto eu tenho na saída? Digamos que o CS aqui, o chip select, estivesse com 1. Então, nas minhas saídas, eu teria uma alta impedância. Quando a entrada CS fica igual a 0, que é essa situação aqui, o que eu tenho na entrada do buffer é aplicado na minha saída. Ou seja, na minha saída aqui, ó, ficou 0001 e 1110, ou seja, o que eu tinha lá, verdade? O que eu tinha lá na minha matriz de dados, verdade? Pode ver também, ó, pode ver que esse dado é justamente o que eu tinha gravado na minha memória. Ou seja, ativamos a minha entrada com 0 e 0 e o meu decodificador selecionou essa primeira linha. Essa corrente irá passar pelos diodos, gerando a diferença potencial lá no resistor. E onde tem o vermelho aqui, para facilitar, vai ser o dado igual a 1. Onde tem um 0, ó, pode ver que não existe ligação com o diodo. Ele vai estar lá permanecendo com 0. Digamos que o usuário tivesse colocado aqui 0, 1. Ele estaria ativando essa segunda porta end. Aí, ao invés de 0 aqui, teria quanto? 1. Aqui teria 0 também, 0 também. Aqui iria ser 0, e não um vermelhozinho aqui, né? E assim por diante. Ó, vejamos aqui mais um exemplo. Ó. Digamos que eu queira selecionar essa última linha. Vendo? Aqui eu terei, ó. Para acessar essa última linha, A1 tem que estar igual a 1 e o A0 tem que estar igual a 1 também. Só lembrando, esse 1 passa por esse inversor, vai chegar aqui 0, ou seja, não é essa linha. Vai passar pelo inversor, 0, e chegará nessa segunda porta end. Também não é essa linha que eu estou selecionando. Esse 1 também passará por esse outro inversor. Chegará a 0 aqui, ó. Também não é essa linha que eu estou selecionando. Já que no último, ó, está chegando 1 e 1 também. 1 e 1 é 1. Então, seria esse barramento que eu estou selecionando. Tranquilo? Como nessa linha que eu selecionei não tem nenhum diodo ligando para essa primeira coluna, então o que é que vai acontecer? Ele passará o 0. Continuará, não é assim? Só lembrando. O 0 até agora está aqui, ó, antes do buffer, certo? Nesse segundo, ó, pode ver que já existe um diodo ligando nele. Ou seja, o que acontece? A corrente irá fluir pelo diodo e ativará aqui, ó. Pode ver que está antes do buffer. Algo semelhante irá acontecer aqui, ó. Pode ver que vai estar ligado na minha linha aqui, ó,
para essa minha terceira coluna. Chegou minha corrente, passou pelo diodo, chegou na entrada do buffer. Nessa outra coluna aqui, pode ver que não tem ligação com essa linha. Então, o que é que vai acontecer? Vai passar o meu zero, não é isso? Agora, nessa outra, ó, tem o meu diodo ligado. E nessa última linha, tem alguma ligação? Não. Ah, professor, mas essas outras não estão ligadas? Estão. Mas aqui não é zero na minha entrada? Então, zero não vai ativar. Aqui vai ser zero também, não vai ativar e assim por diante. Você só me importa com a ligação com essa linha que está sendo selecionada pelo meu decodificador. Dessa forma, veio o zero aqui, ó, para a minha entrada do buffer. Quando o CS eu vou colocar igual a zero, o que é que vai acontecer? Ele irá ativar todos os buffers, ou seja, vai deixar de estar em alta impedância para ele fechar como se fosse a chave, né? O que tem na entrada vem aqui para a saída. Aqui na entrada tem zero, então aqui vem zero. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, então saiu os uns. Nessa daqui, ó, zero. Nessa outra, 1, 1. Nessa outra, 0. Ou seja, que dados eu tenho na minha saída? 0, 1, 1, 1 é o 7 em hexa. 0, 1, 1, 0 é o 6 em hexa. Justamente, ó, que era para ter sido guardado aqui, ó. Não é isso? Ou seja, justamente o que está aqui na última linha, ó. 7, 6 é hexa. Ou 0, 3, 1 seguidos, ó, e 0, 2, 1 seguidos, e depois o 0. Tranquilo? Ah, professor, mas aí como é gravar? Se eu quisesse gravar esses dados, é só fazer esse bizu, ó. Onde eu quero colocar 0, não ligo nada. Onde eu quero colocar 1, ó, basta colocar um diodo ligando lá na minha linha, na minha coluna. Na minha linha e na minha coluna, não é assim? Perceba que no circuito eu tenho duas entradas. A entrada que seleciona o endereço e a minha entrada de controle, que ativa ou não aqui minha saída, não é assim? Aí eu tenho uma única saída aí formada por 8 bits. Tranquilo? Isso aqui seria o meu barramento de dados, meu barramento de endereços e aqui parte do meu barramento de controle. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham curtido. Por favor, compartilhem, comentem e tirem dúvidas. Até a próxima!